Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Na lição dos adultos, no quarto trimestre de 2023, estamos estudando sobre Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Chegamos à lição de número 9, a Igreja e o sustento missionário. Queremos também pedir perdão aos irmãos por um pouco de atraso no vídeo da lição dos adultos, porque tivemos problemas técnicos com a câmera, mas já foi resolvido. Estamos aqui de volta para comentar as lições debaixo da graça do Senhor Jesus. Iremos estudar mais uma lição a respeito do sustento e da consciência do sustento missionário. Então convido você a ficar conosco até o finalzinho. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. São palavras-chave dessa lição que você, professor de escola bíblica dominical, vai se deparar no estudo desta lição. A voluntariedade em trazer aquilo que é necessário para os missionários, o planejar da missão, o dever a ser cumprido, ter palavra no cumprimento do sustento dos missionários, a importância de conhecer todo esse processo de sustento da vida da família do missionário, o investimento espiritual, o ajuntar tesouro nos céus e, ao invés de o valor entre si, no sentido espiritual, mas sim o exercício da liberalidade e da generosidade. Continuaremos a nossa abordagem das lições da Escola Bíblica Dominical. Também estamos abertos a dicas dos irmãos para os nossos vídeos. Faremos a exegese de Filipenses 4, 10 a 20. Depois procuraremos uma coerência teológica e bíblica do conteúdo da lição. Cumpriremos a exposição do conhecimento da proposta da lição e finalizaremos meditando sobre como eu posso, na minha vida, influenciar, adaptar e aplicar o conhecimento adquirido na lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. E o texto da leitura bíblica, Filipenses 4, 10, começa: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. O que Paulo diz nesse primeiro verso é que ele está alegre pelo fato dos filipenses se lembrarem dele. E ele explica que está alegre não porque eles se lembraram no momento de enviar oferta para Paulo. E Paulo diz que eu já tinha lembrado de vocês, mas não tinha tido a oportunidade de se comunicar, se conectar ou ir até onde os filipenses estão. Lembrando que Filipos, uma das primeiras cidades em que Paulo, entrando na Macedônia, é usado tremendamente por Deus para mudar o destino de toda aquela cidade, iniciando com a expulsão do espírito de adivinhação da pitonisa e todo aquele alvoroço para prender Paulo e Silas, e o terremoto que traz a família do carcereiro e outras para o Senhor através da pregação do evangelho, porque todos ouviram e todos creram. O amor que aquele povo teve por Paulo, alimentou por Paulo e praticou na vida do ministério do apóstolo Paulo foi muito grande. Por isso, a alegria de Paulo em saber que os filipenses estão ainda conectados em espírito e se lembram da obra missionária de Paulo. No versículo 8, o apóstolo Paulo explica isso e diz: Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Veja o que ele diz em 1 Timóteo 6,8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O que Paulo está dizendo é: se eu tenho o básico para viver, eu preciso estar satisfeito com isso. Nem todos estão satisfeitos, porque o próprio Paulo está dizendo: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Vivemos uma época em que os valores da mensagem do evangelho estão invertidos. Entendemos muitas vezes que buscar Deus e buscar Jesus é apenas buscar uma satisfação financeira plena nesta vida ou
os desejos do coração serem supridos. Mas Deus nos chamou para uma obra gloriosa. E Paulo está dizendo aqui: se Deus me mantém do meu pão cotidianamente acostumado, como Agur, no capítulo 30 de Provérbios, então eu preciso estar contente com isso. E ele diz que eu aprendi a estar contente com isso. Então, um servo de Deus que não é murmurador e que glorifica a Deus em sua vida, sabendo que ele é o supridor de nossas necessidades, é alguém que tem um caráter honroso diante de Deus e ele vive uma vida plena de bênçãos debaixo da graça do Senhor, e tudo aquilo que Deus decidir investir na vida desse servo, isso se cumprirá no tempo determinado, sem inquietação e sem alvoroço. O apóstolo Paulo continua os textos do versículo 12, dizendo: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Veja que no versículo 11, ele já começa a falar sobre eu aprendi. Depois no versículo 12, ele diz eu sei, em toda maneira, eu estou instruído, tanto até isso como até aquilo. Então Paulo diz, eu já posso. Preste bem atenção que nós iremos compreender através disso o versículo 13. Eu já posso, eu já tenho condições intelectuais e emocionais para entender o espiritual de Deus, que Deus é o nosso sustentador. E quando eu leio esse texto, automaticamente eu lembro do Salmo 23 e o verso 1. O Senhor é o meu pastor, e na versão mais correta, ele não me falta. Ou seja, ele sempre irá me conduzir aos pastos, às águas, e a sua presença é garantida por toda a minha vida. Então Paulo está agradecido, porque ele aprendeu que ele é necessitado da graça de Deus e que ela é que sustenta Paulo em todos os momentos. Nos momentos difíceis, para que ele não venha murmurar, e nos momentos de abundância, para que ele não venha se envaidecer. E aqui volta mais uma vez a palavra de Agur de Provérbios 30, quando ele diz: me mantém do meu pão cotidianamente acostumado. Então Paulo está agradecendo pela lembrança dos crentes da cidade de Filipos, está dizendo que está agradecido não porque eles mandaram alguma oferta, porque Paulo já está instruído, capacitado e ele sabe passar qualquer situação. Vamos conferir 2 versículos relacionados a isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 11, Paulo diz: até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. No versículo 12 ele diz: e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. O apóstolo Paulo está falando de todo o seu sofrimento e de sua humildade e dependência de Deus. Que mesmo passando por tudo isso, eles dão glória a Deus e graças a Deus em tudo. Porque eles sabem que o Senhor é a sua âncora, que a sua alma e o seu corpo estão bem encaminhados e protegidos na presença do Senhor. Em 2 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 10, Paulo também diz: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, está falando no sentido espiritual, como nada tendo e possuindo tudo. Estamos estudando uma série de aulas sobre a dignidade do obreiro que faz a obra. Se ele faz a obra, assim como o texto do Antigo Testamento, de Deuteronômio, também usado por Jesus Cristo e por Paulo, digno é o obreiro do seu salário. Então, Paulo, mais uma vez, está enfatizando isso. É como se estivesse faltando tudo, mas eu tenho tudo, porque tudo está nas mãos de Deus. Ele é o provedor. Então, Deus é o sustentador da sua obra e do seu obreiro. Então, Paulo está capacitado a entender isso, que não lhe faltará nada. Terão dias mais difíceis e terão dias de grande abundância. E nenhum deles irá influenciar Paulo de forma negativa, porque ele foi instruído pela sua comunhão com Deus Todo-Poderoso. E então ele cita o versículo 13, que nos faz lembrar muito o Salmo 23. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que esse versículo não diz
E o que esse versículo diz? O versículo posso todas as coisas não está falando de posso de permissão, como se eu posso fazer todas as coisas que eu quiser, porque ele vai me fortalecer e me ajudar naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo fazer. Não é isso que o texto está dizendo. Veja o contexto anterior que Paulo está falando sobre situações diferentes e que ele agora tem capacidade de estar em qualquer uma delas, porque Deus instruiu ele a ter condições e força para isso. Então, o versículo 13, em uma outra versão, seria mais ou menos assim: Hoje eu tenho condições, eu tenho poder e graça de Deus para passar qualquer coisa ou qualquer situação, porque Ele me fortalece. Quando as coisas faltam, Ele supre e me fortalece. Quando as coisas têm muita abundância, Ele me ajuda e me instrui a generosidade, a liberalidade, a abrir a mão e a glorificar pelo que tenho. Então, Paulo está agradecido porque Deus lhe sustenta. Em João 15,5, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que sem Ele, nada nós podemos fazer. Então, qualquer situação que estejamos com o Senhor e temendo ao Senhor, Ele nos dá sabedoria para passar a situação. Em João 6,57, o Senhor Jesus Cristo diz que Ele se alimenta do Pai e vive do Pai. E quem se alimenta dele, viverá por meio dele. Então só terá vida e condições de ter uma vida com abundância e com contentamento, como Paulo disse que ele teve e viveu, se estiver em Cristo e se alimentando de Cristo, andando na presença de Cristo, ter a mente de Cristo, o cheiro de Cristo, obedecer à sua doutrina e, por isso, exalar o caráter que o Senhor espera como sal e luz do mundo. Então, o cristão que tem essa condição de temer a Deus acima de todas as coisas, ele pode dizer: eu posso passar qualquer coisa, porque ele me fortalece, ele me dá a força necessária para passar qualquer situação. Esse é o princípio de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É o que o apóstolo Paulo chama em 2 Coríntios capítulo 12 de o espinho na carne. Nos versículos 9 e 10, o texto diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Esse fraco, que na verdade é forte, é o dependente. O forte, pelo seu orgulho ou soberbo, ele vai cair, porque o Senhor resiste a ele. Aquele que se acha com mérito das coisas sagradas, das coisas de Deus, das coisas espirituais. Mas aquele que depende de Deus, aquele que na sua angústia clama ao Senhor, aquele que se humilha diante de Deus, ele na verdade é o forte. Interessante de tudo isso é que Paulo continua o texto dizendo: Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Então, os filipenses tomaram parte na aflição de Paulo em padecer necessidades, enviando ofertas para Paulo. Eles não enviaram pouca oferta, segundo o versículo 18. Enviaram muito e ele está cheio das ofertas dos filipenses. Mas Paulo deixa bem claro que fizeste bem é a ajuda financeira, sim. Mas o bem que os filipenses fazem não é para Paulo, mas para eles mesmos. Então, nessa lição, nós precisamos compreender o princípio que é chamado de fruto no versículo 17, que é o princípio da generosidade e da liberalidade. Daquilo que Jesus falou em Lucas 6, 29, 30, dá a qualquer que te pedir, e aquele que te pedir emprestado, não negues e não o tornes a pedir. O princípio da ajuda, de estender a mão. Deus estende a mão para nós, nós precisamos, dentro das nossas possibilidades, estender a mão para o próximo, que é qualquer pessoa. Então, por isso que Paulo está dizendo para ele: vocês fizeram bem, não porque Paulo recebeu dinheiro, mas porque agora eles estão crescendo em amor, crescendo em Cristo. Versículo 15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar
e a receber, senão vós somente. O que Paulo está dizendo aqui é que quando eu saí dessa região norte da Grécia, que é a Macedônia, onde fica Filipos, onde fica Tessalônica, citado aqui no versículo 16. Então ele está dizendo, quando eu saí daí, não teve nenhuma outra igreja, ou seja, nenhuma outra cidade, igreja que ele está falando dos irmãos nas cidades, não teve nenhum crente de uma outra comunidade, de uma outra cidade, que me comunicou a respeito de dar e a respeito de receber. Só vocês aprenderam o princípio da liberalidade e da generosidade. Então ele completa no versículo 16, porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica, que é a cidade da área norte da Grécia, que é a Macedônia. Então, no versículo 16, os filipenses não mandaram uma oferta, não mandaram um auxílio emergencial. Eles mandaram ofertas. Mais de uma vez, eles mandaram ofertas para o sustento, para manter o apóstolo Paulo bem financeiramente, para que ele pudesse fazer a obra missionária. No versículo 17, ele diz: não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Que aí conecta esse versículo com o versículo 14, quando ele diz: fizeste bem. Fizeste bem por quê? Porque isso faz com que você produza fruto que aumente a vossa conta. E aí nós temos que parar um pouco para meditar no limite da simonia que nós não podemos praticar nessa lição. O que é simonia? É aquilo que no capítulo de Atos 8, Simeão desejava comprar o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo com dinheiro, e o próprio Deus, através da autoridade espiritual de Pedro, amaldiçoou aquele homem e, daí por diante, passou a se chamar a compra de coisas divinas como simonia. Alguém que pede um pix e oferece uma oração poderosa que irá resolver os seus problemas. E nessa lição, nós temos que ter o cuidado entre estar dentro de uma moderação e não entrar na simonia. Porque Paulo está dizendo, não que eu procure o dinheiro, mas é bom que vocês me mandem esse dinheiro para que o fruto da generosidade aumente mais ainda. E a vossa conta, porque o princípio está em Mateus capítulo 6, no Pai Nosso ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, de dar o pão nosso de cada dia, de liberar o perdão como nós temos perdoado, de dar a qualquer que pedir, segundo Lucas 6, 29 e 30. Então, aqueles que têm um coração que manifesta o amor, manifesta a paz, manifesta a generosidade, com toda certeza, esse tal cristão, esse tal crente, tem a sua conta aumentada no céu. O seu galardão está aumentado no céu. Mas não é pelo dinheiro, não é por uma coisa, é pela verdadeira intenção. As coisas espirituais, elas não são compradas por dinheiro. As coisas espirituais são baseadas no temor, na comunhão e no relacionamento com Jesus. Os últimos 3 versículos de Filipenses 4, do 10 ao 20, dizem: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito ou Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória a todos sempre. Amém. Se nós conferirmos Filipenses 2:25, veja o que Paulo diz: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Muitos entendem que Epafrodito, aquele que viveu com Paulo muito tempo, que sofreu e foi quase à morte, ele era o líder ou um dos líderes da igreja de Filipos. Esse foi o responsável por enviar oferta, trazer carta, trazer as informações e o necessário para Paulo. Então, Paulo diz que ele julgou necessário mandar Epafrodito de volta para tratar das questões dos filipenses e fazer o agradecimento através dessa carta que nós temos hoje. Então, Paulo agradece e diz que ele está cheio, ele tem abundância. Então, são princípios para nós falarmos sobre
o missionário e o sustento do missionário, que nós iremos adentrar nos tópicos 1, 2 e 3 dessa lição. Depois ele faz um agradecimento e como que uma bênção, manifesta uma bênção para os filipenses. Ele diz que Deus suprirá todas as suas necessidades em glória. Em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 8, Paulo diz: "E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra." Veja, o fruto espiritual do comportamento daqueles que fazem as coisas debaixo do temor e como devem ser feitas, trazem abundância de bênçãos da parte de Deus. A graça cerca esse servo fazendo coisas incríveis. Não é a compra de bênçãos espirituais e não é também suprir todas as nossas necessidades aqui na terra. É o Senhor quem supra as nossas necessidades, mas se alguém não tem uma perna, passará sem a perna a vida toda, a não ser que o milagre venha aparecer uma perna. O que Paulo está dizendo é: Deus sempre estará suprindo as vossas necessidades e suprirá elas de forma completa em glória. Quando a glória do Senhor se manifestar e os nossos corpos forem agora transformados em gloriosos, aí sim não teremos necessidade de nada. Mas nessa vida, enquanto estivermos aqui, teremos muitas necessidades. Mas, como o princípio do ensinamento já foi dito, se tivermos o básico para viver e glorificar o Senhor, estejamos com isso contente. E ele finaliza dizendo: ao nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém. A partir de agora, nós adentraremos nos tópicos 1, 2 e 3, em resumo, e analisar o que foi dito pelo comentarista da lição e a coerência bíblica e teológica, repetindo, tendo o cuidado entre o limite da simonia e não deixar de suprir a necessidade da obra de Deus através das finanças. Já de início, o comentarista ele finaliza a introdução com a seguinte frase: que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. É ou não é? É claro que é. Porém, não é a atitude apenas de financiar uma obra missionária que os meus tesouros, comparado ao tesouro aqui da terra, está acrescentando a cada vez mais. Os tesouros do nosso comportamento, que são espirituais e sobrenaturais, estão relacionados ao fruto do Espírito. Eu tenho amor, paz, longanimidade, benignidade, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio. E essas coisas fazem com que eu ande na presença de Deus e eu preciso me alegrar também dentro do contexto de perseguição por ser fiel a Deus, segundo Mateus 5, 11 e 12, porque é grande o vosso galardão no céu. Então não é apenas por financiar, por dizimar ou ofertar para a obra missionária que eu vou garantir bênçãos espirituais e sobrenaturais, mas por andar na presença de Deus, que também inclui, é claro, pois até no ministério de Jesus, em Lucas capítulo 8, as mulheres ricas financiavam o ministério do Senhor. E para nós termos uma moderação, alguém chegou para Jesus e disse: Bendito os seios em que tu mamaste. Mas Jesus Cristo disse: melhor ainda, ou mais do que feliz, será aquele que ouvir a minha palavra, a minha doutrina e guardar a minha palavra. Ou seja, não é por fazer parte de forma carnal da família de Jesus ou por dar alguma oferta na obra de Jesus que eu já garanti algo especial para mim no céu. Mas, acima de tudo isso, andar no temor do Senhor. Nosso primeiro tópico, a igreja de Filipos e o sustento missionário. No primeiro subtópico, Paulo e a igreja de Filipos, o comentarista traz simplesmente que Paulo era um missionário que vivia pela fé. Por isso que em Filipenses 4 mostra o contexto do agradecimento das ofertas dos filipenses e também é uma comparação com a falta de liberalidade e generosidade que os crentes lá de Corinto tinham, porque havia muita confusão e muitos combatiam a autoridade do apóstolo Paulo. Então muitos tinham receio de Paulo e não contribuíam financeiramente com o seu ministério. E aqui, professor de escola bíblica dominical, você pode pontuar algo muito importante. O que é viver pela fé?
O próprio Paulo diz que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. E dentro dessa cultura cristã, a frase viver pela fé se tornou uma frase em que, de forma subjetiva, alguém entende e decide viver agora sem recursos através do seu trabalho, deixa o seu trabalho de lado, deixa de ter o seu emprego e decide viver pela fé. Esse é o entendimento. E agora vai sair pregando por aí, esperando um retorno financeiro da obra de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso, principalmente para os jovens que se aventuram nisso. Aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Mas todo obreiro que foi treinado e capacitado por Deus para viver a vida de pregador itinerante e que financeiramente vive da obra de Deus, ele passou por um longo processo de capacitação e o seu coração está seguro nessa caminhada. E ele não irá se perder por causa do dinheiro, ele não irá se perder por causa de outros problemas ou tentações, porque ele já foi treinado e capacitado por Deus. Mas o que é viver pela fé? Viver pela fé é viver na direção do Espírito Santo, debaixo da graça do Espírito Santo. Quem vive pela fé é direcionado por Deus para ter uma empresa, para ter curso superior, para trabalhar, para ter até riquezas, mas tudo isso para a glória de Deus. Então, viver pela fé não está relacionado apenas a viver através da vida financeira, mas viver na direção do Senhor. E cada um terá a sua direção. Paulo disse aos crentes: se vocês puderem viver como eu, ou seja, sem ter mulher, vivam. Mas se não, para que não venha arderem desejos, casem-se. Então, está bem claro aí que não podemos aplicar o celibato para todas as pessoas, que vai haver problema, porque as pessoas têm desejos. Então, Deus levanta pessoas capacitadas como eunucos para viver exclusivamente para a obra de Deus, como também pessoas capacitadas para viver financeiramente da obra de Deus. Já outras não, têm que trabalhar para o seu sustento e também fazer a obra de Deus. Paulo vivia das duas maneiras, porque Paulo não queria escandalizar ninguém. Já estudamos isso em aulas anteriores. Paulo, mesmo sabendo que o fruto é para chegar na mão dele, ou seja, o dinheiro da mão dos crentes, Paulo não era pesado financeiramente a ninguém. Ele trabalhava e pagava o seu, vamos dizer assim, o seu aluguel quando era necessário, mas vivia como o evangelho propõe, na casa das pousadas, né, dos irmãos, mas ele se sustentava. Com Priscila e Áquila, que tinha a mesma função que Paulo, ele viveu ali trabalhando, fazendo tendas para se sustentar. Então veja que tudo na obra de Deus está relacionado ao chamado específico e também à moderação. Se faltar moderação, vai entrar soberba, vai entrar tentação, vai entrar pessoas não capacitadas para uma obra e fazer ela, e posteriormente uma queda. Então temos que ter muito cuidado, principalmente você que é jovem, que entendeu que tem um chamado. Ter paciência e deixar Deus lhe capacitar, porque tudo acontece no tempo determinado por Deus. Em seguida, o comentarista, no O Privilégio de Participar do Sustento Missionário, ele fala simplesmente que todo o apoio, todas as ofertas, a ajuda e o sustento que os crentes devem enviar para o missionário devem ser enviados por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Que, é claro, é uma coisa coerente, porque o departamento de missões irá distribuir de maneira ordeira e segundo as necessidades do missionário aquilo que ele precisa. Porém, isso não inclui a questão do crente conhecer o missionário, ter o Pix do missionário e ajudar o missionário. Então, o comentarista ele limitou as contribuições apenas ao departamento da igreja, algo que é coerente e eles terão uma administração melhor, o que não impede uma ajuda diretamente do crente a o missionário. Depois, ele fala sobre o privilégio específico dos membros da igreja local, ou seja, de onde o missionário partiu, esses crentes têm um privilégio de sustentar esse missionário. Ou seja, a igreja local, ela tem a alegria de ter o seu missionário e sua família no exterior, e eles se alegram por dizer: nós sustentamos o nosso missionário. Ou seja, ele não está sofrendo por falta financeira. Ele tem aquilo que ele precisa e muito mais,
porque nós estamos sustentando esse homem de Deus e a sua família. Em seguida, ainda no primeiro tópico, o que ele tratará de forma mais detalhada no segundo tópico, o comentarista diz que existem esferas do sustento missionário. Ou seja, tudo aquilo que o missionário precisará para viver bem. E ele cita alimentação, moradia, transporte. E no segundo tópico, ele cita educação, saúde e eu ainda acrescentei o lazer. Também até as férias, porque todos nós precisamos de férias, até a terra precisa de férias. Todos precisam de um descanso para buscar força emocional, com a família, intelectual, para voltar novamente às missões. Então não é comida e roupa apenas que o missionário precisa. O missionário precisa estar bem e não se preocupar e ficar muito angustiado com essa área, sabendo que a sua igreja o sustenta para que ele possa pregar o evangelho com alegria. Isso é a consciência do sustento missionário, das ofertas missionárias, considerar toda essa esfera, essa leva de coisas que o missionário precisa ter para ele, para sua esposa e para seus filhos. No segundo tópico, o comentarista trata de forma mais detalhada e lembra que para todo objetivo e propósito de construção e missão é preciso sentar, tratar sobre os gastos para depois ir fazer a obra. Assim também é na obra missionária. Todo o preparo do missionário, o preparo financeiro, toda a moradia, tudo tem que ser muito bem tratado. E não espiritualizar tudo e dizer eu vou e Jesus vai na frente. Não é bem assim. Jesus sempre está na frente. Mas, humanamente falando, na questão da administração do departamento de missões, tudo tem que estar correto, tudo tem que estar ajustado, para que não tenha nenhum problema na sua estadia naquele país. Porque a obra missionária, ela não é uma aventura temporária, mas é um chamado da vida deste missionário. Ele foi chamado por Deus para até o último fôlego de sua vida anunciar Jesus Cristo. Então, os princípios básicos do sustento do missionário podem ser divididos em o suporte financeiro, que é a necessidade do missionário, a entrega regular, permanente e constante da igreja, daquilo que o missionário necessita, e da voluntariedade dos crentes em doar, em dizimar, em ofertar para o missionário e para o seu sustento. O comentarista cita que toda essa administração dos valores para o missionário tem que ter organização, entrega regular, tem que ter uma resposta voluntária do povo de Deus, tem que ser mais do que o básico, mais do que o necessário para o missionário. Veja que no versículo 18, Paulo diz: cheio estou e tenho em abundância. Tanto que ele saiu de lá com o dinheiro dos Filipos, dos filipenses, da Macedônia, e veio até Corinto, para não ser pesado aos coríntios com o dinheiro que ele veio do norte da Grécia. Depois, ele finaliza mostrando que essa responsabilidade ela é constante. Não é um auxílio emergencial de 3 meses. Esse missionário ele tem que ser sustentado pelos crentes. É simplesmente um apoio fiel e constante da Igreja do Senhor. E por fim, no tópico 3, aprendendo a investir na obra de Deus, o comentarista faz uma comparação entre a liberalidade da igreja de Filipos com aquilo que Corinto ainda não aprendeu, mesmo que demonstre tanto dons espirituais, mas a responsabilidade como missionário e também a desconfiança que Paulo não seria o apóstolo ainda são uma dificuldade para a igreja de Corinto. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 8, é um texto que nós precisamos ler porque ele é muito importante. O texto diz: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Algumas pessoas usam esse texto de 2 Coríntios 9, do 6 ao 9, para falar de dízimo. E aqui não estamos falando de dízimo. Paulo está recolhendo uma oferta
para os crentes que estão passando necessidade na cidade de Jerusalém, para os pobres da Judéia, porque eles venderam tudo que eles tinham e entregaram aos apóstolos e logo tudo acabou, porque eles entendiam que Jesus iria voltar naquela época. O entendimento estava correto da iminência de Cristo, porém eles precisavam cuidar de suas vidas como se fossem viver muito tempo, porém a qualquer momento o Senhor voltará. Então, esse texto está falando da liberalidade, voluntariedade, de que quanto mais nós cumprirmos essa liberalidade, essa voluntariedade, essa generosidade, mais a graça de Deus estará não nos gratificando por fazermos isso, mas demonstrando que quem ama o reino de Deus e ama a obra de Deus é bem-aventurado. É um crente cercado pelas bênçãos de Deus, recalcada, sacudida e transbordante. Lembrando do limite da simonia, você nessa lição tem que se resguardar para não influenciar os alunos de forma negativa. O comentarista finaliza citando o que Hudson Taylor, missionário inglês, lá na China, diz: a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Você pode usar na sua lição o exemplo de Gênesis capítulo 22, de Abraão obedecendo a Deus em sacrificar o seu filho. Então, Abraão foi fazer a obra de Deus, conforme Deus mandou, de uma maneira estranha, mas ele obedeceu. E quando ele aprendeu qual era o propósito de Deus, que era apenas mostrar que Abraão amava mais a Deus do que a promessa e as bênçãos de Deus, o que Deus fez? Deus providenciou o cordeiro que estava ali. E significa que Deus ele é responsável pela obra e pelo sustento da obra que ele nos envia a fazer. Um outro texto, professor, que você pode usar na sua aula é simplesmente todo o contexto do livro dos profetas, do profeta menor, Ageu, em que o povo de Deus estava sofrendo financeiramente porque não estavam fazendo a obra do Senhor. E Ageu exortou: plantais muito, mas colhei pouco, porque vocês não fazem a obra. Quando eles foram exortados e fizeram a obra, quando Ageu disse que Deus é dono do ouro e da prata, falando da obra, não falando de enriquecer os crentes, Deus é dono do ouro e da prata, a glória desta casa, o templo, será maior do que a primeira, que também é uma interpretação para a igreja. Quando lá no final do livro eles começam a fazer a obra, aí Deus usa o profeta e diz: desde este dia que vocês puserem em seu coração colocar o fundamento do templo, ou seja, começar a obra, eu vos abençoarei. Então existe a bênção de Deus sobre nós quando nós nos disponibilizamos em fazer a obra de Deus. Isso não está errado. O que o comentarista trouxe de que Deus nos abençoa não está errado. Porém, o que precisamos ter cuidado é com a questão de barganhar coisas de Deus a partir de ofertas e de dízimos. Isso não é correto. Isso não é bíblico. A bênção de Deus já está sobre nós. Mas quando nos disponibilizamos de ajudar com frequência a obra de Deus, temos mais bênçãos de Deus ainda. Como podemos usar essa lição no nosso contexto, nos nossos familiares, na empresa e na igreja? Simplesmente dizer: não olhe nem para a direita e nem para a esquerda na ajuda financeira na obra de Deus. Quer seja dízimos, ofertas ou ofertas alçadas, ou diretamente ao missionário ou ao evangelista, que é o pregador local, não importa quem. Se está anunciando o evangelho com verdade, com amor, com dedicação, essa pessoa precisa ter o sustento do povo de Deus e da igreja para que ele possa pregar livremente a palavra do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por ter chegado até aqui no nosso canal EBD Sim Senhor. E na próxima semana estudaremos a lição de número 10, o desafio da janela 10 por 40. Iremos identificar essa região geográfica, janela 10 por 40, porque ela é chamada assim, e os desafios e o preparo para a evangelização transcultural nesse local. Deus abençoe grandemente a sua vida. Não deixe de conferir o nosso canal principal, que é o canal Bíblia de Fato. Temos conteúdo diverso, além de pregações também. Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus.